Bem-vindos. Hoje vamos investigar um mecanismo de defesa que é mesmo essencial no mundo digital. É uma espécie de, guarda-costas invisível para os nossos sistemas e aplicações. Olá. É um tema fascinante, de facto. Olha, pensemos numa app de streaming, daquelas que usamos todos os dias. Se um serviço pequeno, tipo o que procura legendas, falha Sim, e fica ali lento a tentar, pode acabar por consumir tantos recursos que de repente a aplicação toda vai abaixo. É o chamado efeito dominó. exatamente. Uma falha pequena que causa um problema enorme. Pois, e a solução para isto, ou uma delas, é um padrão de design chamado disjuntor, Circuit Breaker, em inglês. Isso. E a ideia base é muito simples, acho eu. É melhor falhar rápido do que falhar devagar e levar tudo à frente. É precisamente isso. E a analogia com o disjuntor que temos em casa, o elétrico, ajuda muito a perceber. Ah, boa ideia. Como assim? Bem, o disjuntor elétrico protege a instalação toda da casa, certo? Se há um curto-circuito num aparelho, ele dispara e isola aquele problema. Certo, desliga essa parte. Exato. Impede que o problema se espalhe. O padrão de software faz uma coisa muito parecida. Isola um serviço que está a dar problemas para proteger o resto do sistema. É um mecanismo de proteção. Ok, percebido. Então, como é que ele funciona, assim, na prática? Ele fica a vigiar a comunicação, é isso? Sim, basicamente ele monitora a comunicação entre quem chama, um serviço chamador, e quem responde, o serviço dependente, e opera em 3 estados principais. 3 estados. Ok, qual é o primeiro? O primeiro é o estado fechado, closed. Esse é o estado normal, o dia a dia. As chamadas, os pedidos fluem livremente entre os serviços. E o disjuntor? O que faz ele aí? Nesta fase, ele está só a observar. É como se estivesse a tomar notas. Conta os sucessos, conta as falhas das chamadas para aquele serviço dependente. Uhum, só acumular dados. Isso. Mas se o número de falhas recentes começar a subir muito e ultrapassar um certo limite que definimos, Por exemplo, muitas tentativas falhadas para ir buscar as legendas num curto espaço de tempo. exatamente esse exemplo, aí o disjuntor dispara, tal como o elétrico lá de casa, e passa para o segundo estado, aberto, open. Aberto. E quando ele abre, o que é que acontece? Bloqueia tudo. É aí que entra a tal filosofia do falhar rápido, o fail fast. Quando o disjuntor está aberto, ele nem sequer tenta mais contactar o serviço que está com problemas. Ah, então não fica ali a insistir. Não. Rejeita imediatamente qualquer novo pedido para aquele serviço. Devolve logo um erro ao serviço que o chamou. Estou a ver. E isso tem vantagens, presumo. 2 vantagens principais. Sim. Primeiro, protege a aplicação que fez a chamada. Ela não fica ali parada, a gastar tempo e recursos à espera de uma resposta que provavelmente não virá. Ok, faz sentido. E segundo, dá um descanso, um fôlego ao serviço que está em dificuldades. Permite que ele recupere sem ser bombardeado com mais pedidos que só o iriam sobrecarregar mais. É inteligente, protege os dois lados, no fundo. Exato. Claro que, pronto, definir esse limite de falhas é crucial. Se for muito baixo, dispara à toa. Se for muito alto, pode não proteger a tempo. É um equilíbrio. Percebido. E depois de estar aberto, ele fica assim para sempre ou volta ao normal? Não volta logo ao normal. Após um certo tempo no estado aberto, há um temporizador a contar, ele tenta recuperar. Entra no terceiro estado, meio aberto, half open. Meio aberto. É um estado teste, então. Precisamente, é um texto muito cauteloso. Neste estado, o disjuntor deixa passar apenas uma chamada para o serviço dependente. Só uma. Só uma? Quase a medo, então, para testar as águas. Exatamente essa é a ideia. E o que acontece a seguir depende do resultado dessa única chamada. Ok. Se correr bem, Se essa chamada tiver sucesso, o disjuntor pensa: ok, parece que o serviço recuperou. E volta ao estado fechado, o normal. O tráfego volta a fluir livremente. e se essa chamada de teste falhar? Se falhar, o disjuntor conclui que o problema ainda lá está e volta imediatamente para o estado aberto e o temporizador recomeça. É um ciclo de autoverificação. Que interessante. É um sistema que se autorregula, de certa forma. E quem é que usa isto? Há exemplos grandes, conhecidos? Olha, um exemplo clássico e muito falado é a Netflix. Ah, sim. Faz sentido, com a complexidade deles. Sem dúvida. Eles têm uma arquitetura com centenas, talvez milhares, de microserviços. Pequenos serviços independentes. E o risco de um falhar e causar problemas em cascata deve ser enorme. Exatamente. Para lidar com isso, eles desenvolveram uma biblioteca muito famosa chamada
Hystrix. Hystrix, já ouvi falar. Pois, é uma implementação super robusta do padrão Circuit Breaker. E o mais interessante foi que eles não aguardaram só para eles. Disponibilizaram como código aberto. Isso é ótimo. E como é que nós utilizadores notamos isso? Na resiliência da aplicação. Imagina que estás a ver um filme. Se o serviço que gera as recomendações personalizadas falhar, Sim. o disjuntor associado a ele abre. Mas tu continuas a ver o teu filme sem problemas. Ah, Talvez aquela secção de recomendado para si desapareça ou mostre uma mensagem genérica. Mas o serviço principal, o streaming, continua. A falha foi contida, isolada. fantástico. É mesmo a tal ideia de falhar rápido e de forma controlada para não estragar a experiência toda. Precisamente. É preferível uma falha lenta que podia bloquear a aplicação inteira. Concordo plenamente. E por isso é que o disjuntor digital se tornou quase essencial hoje em dia, especialmente com tantos sistemas distribuídos e microserviços. Garante que o sistema, como um todo, continue a funcionar o melhor possível, mesmo que algumas partes estejam temporariamente em baixo. É autodefesa. Muito claro. E por terminar, fica aqui uma pequena provocação para quem nos ouve. Este princípio, não é? De isolar a falha para proteger o sistema maior, tão eficaz no digital e que veio do mundo elétrico. Sim. Onde mais é que o vemos? Onde mais o poderíamos aplicar? Noutros sistemas complexos da nossa vida, sejam eles, sei lá, sociais, biológicos, até nas nossas organizações? É uma ótima pergunta para ficarmos a pensar. Onde mais poderíamos usar disjuntores? Fica a reflexão. Obrigada pela conversa. Obrigado eu.